E aí, galerinha do sexto ano, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje, a nossa aula, vocês vão pegar o livro de vocês, né? No capítulo 5, que vem Vivendo o Real e o Imaginário, tá certo? Vamos lá, vamos assistir um pequeno vídeo sobre o assunto, tá certo? Logo após um outro vídeo sobre a história do cinema em Pernambuco, tá bom? Vamos ver? Cinema, diversão e arte. Assim como a vida é uma arte, o cinema retrata a arte da vida de forma lúdica, especial. Ora utilizando a alegria, o amor, ora utilizando o drama, o pavor. São emoções que a tela do cinema consegue despertar em quem aprecia essa forma de se fazer arte. O cinema foi criado no final do século XIX, na França. A técnica de se fazer filmes consistia em projetar várias fotografias, chamados fotogramas, que representavam imagens de movimentos sucessivos de objetos ou personagens, criando assim a ilusão de que esses estavam em movimento. No início, o cinema era em preto e branco e não possuía som. Era chamado de cinema mudo. Para saber o que diziam os personagens, apareciam cartazes com frases escritas, alternando-se com figuras. Nos dias atuais, o cinema é em cores e com som, utilizando computação gráfica para realizar efeitos especiais, despertando a fascinação das pessoas sobre essa arte que possui suas próprias formas de expressão. História do cinema de Pernambuco. No início da década de 1920, o cinema mudo, difundido ao redor do mundo, invade as principais capitais brasileiras. Através de movimentos nacionais pró-cinema, as produções regionais vão ganhando seu espaço, produzidas a partir da realidade sociocultural do povo brasileiro. O estado de Pernambuco foi palco de diversas produções neste período, o que ficou conhecido como o Ciclo do Recife, onde reuniu brilhantes mentes de diversas categorias profissionais que dividiam seu tempo entre suas profissões e a arte de fazer cinema. Mas vamos lá, do começo. Em 1922, dois pernambucanos, Hugo Falangola e J. Cambieri, trouxeram a primeira câmera para o Recife, direto da Itália. Era usada então para fazer documentários sobre o governo, que eram passados antes dos filmes, onde então iniciou, a exemplo do que ocorrera em outros estados, um polo cinematográfico na cidade do Recife. As produções de cinema mudo em Pernambuco revelaram grandes nomes como Edson Chagas, Gentil Rois, Ari Severo e J. Soares, pioneiros com influência direta do que era produzido no mundo. Reproduzia-se também então muito do que era de fora, como roupas, costumes e gêneros, por vezes até ignorando traços da cultura regional. Foi produzido então grandes títulos como Um Dia na Fazenda, Jurando Vingar, A Filha do Advogado e A Itaré da Praia. Esse último sendo um bom exemplo de estética mais regional, apresentando elementos culturais pernambucanos como a pesca e os cenários. Nessa explosão que foi o Ciclo do Recife, foram fundadas diversas produtoras de cinema e construídas também diversas salas de projeção, como o Cinema do Parque, o Cinema Moderno, o Royal e outras. Com a chegada do cinema sonoro na década de 30, especula-se que o cinema recifense fosse decolar de vez com a chegada do som. Mas não foi o caso, devido ao encarecimento das produções
e a competitividade do mercado cinematográfico. E isso aconteceu em todo o país. É o fim do ciclo do Recife. Entre 1931 e 1969, o cinema pernambucano sofre uma grande baixa nas produções cinematográficas. Mas, eis que surge o primeiro filme sonoro, O Coelho Sai, escrito por Nilton Paiva e Firmo Neto. Mas a cópia foi destruída no incêndio mais tarde. Nesse período, apenas alguns documentários foram produzidos e recebem adaptações cinematográficas: O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, em filmes de 35mm. Surge então na década de 1970, no mercado internacional, a Super 8, revolucionando o mundo internacional do cinema, permitindo a gravação de som sincronizado com a imagem. O movimento teve início em 73, em Pernambuco, e foi tão importante quanto o ciclo do Recife. Apesar do seu pouco tempo de duração, possuía um cunho nacionalista e restrito a festivais nacionais de curta-metragem. O cinema pernambucano volta a ser destaque em 1997 com a realização do filme Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, e vai ganhando posteriormente solidez e prestígio em todo o Brasil com cineastas consagrados nacionalmente, como Cláudio Assis, com Amarelo Manga e Febre do Rato, e Marcelo Gomes, com o Cinema Aspirina e Urubus. Ganha destaque também as obras de Kleber Mendonça, com São ao Redor e Aquários, Marcelo Lordello, com Eles Voltam, Gabriel Mascaro, com Boi Neon, entre outros. Fica então registrado na história do cinema pernambucano uma forte tendência nacionalista e libertadora, conseguindo ultrapassar barreiras políticas e econômicas através da arte cinematográfica e autêntica cultura popular nordestina. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Até a próxima, tá? Fiquem com Deus e não esqueçam de fazer a atividade que eu vou deixar lá, viu? A atividade dessa vez é do livro, tá? Até a próxima.